Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Nessa carta está bem claro que a gente deve lutar contra o pecado. O pecado não é algo que a gente pode brincar com ele. Por quê? Porque o pecado machuca, né? O pecado, ele pode fazer mal para a nossa alma. Além de desagradar a Deus, né? O pecado, ele nos destrói, ele nos consome por dentro. E a gente tem que lutar contra o pecado. No original, o significado do pecado quer dizer errar o alvo. Então imagine que você é um arqueiro e você mirou em um alvo que você deve acertar ele. Só que aí você, por causa de uma pequena inclinação, você erra aquele alvo. E qual é a consequência disso? Se você errou, né, você deve se arrepender e tentar de novo, até você acertar, né? A diferença do pecado e da iniquidade é que o pecado a gente não planeja ele. A iniquidade não, a iniquidade o cara já pecou tanto que a mente dele já está cauterizada, né? Ele peca consciente, né? Já quando a gente fala não pecar, a ideia é o quê? Né? Que a gente é algo que a gente luta constantemente. Eu não quero pecar, mas aí eu errei o alvo, né? Eu tive uma inclinação ruim e eu cometi aquela falha. Então qual que é o caminho? O caminho é o caminho do arrependimento, o caminho é o caminho da mudança. E aí nesse caminho a gente vai, pega a nossa flecha, puxa para acertar aquele alvo que Cristo quer que a gente acerte. Essa é a questão. Mas nós sabemos que é impossível viver essa vida sem cometer falhas. É impossível viver essa vida, né, sem que a gente não cometa alguns deslizes. Isso é fato. Todavia, as Escrituras nos garantem, a palavra do Senhor nos diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, né? Ou seja, ele pagou o preço lá na cruz do Calvário para poder ser o nosso advogado de defesa, de modo que ainda que a gente peque, ainda que a gente cometa falhas, o nosso Pai, ele sai em nossa defesa e ele nos dá a oportunidade de começar de novo. Ele nos dá a oportunidade de fazer o que é certo e justo diante da presença do Senhor. Então que a cada dia que a gente lute para acertar os alvos que Cristo quer na nossa vida. E que a gente lute para que nós não venhamos cometer falhas. Mas, se a gente errar, temos a convicção de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, é o nosso advogado de defesa que estará sempre ao nosso lado. Que Deus esteja conosco em nome de Jesus. Amém.